Estigma. Marca ou cicatriz deixada na pele por ferida. Marca infamante feita com ferro em brasa, geralmente em escravos ou criminosos. Aquilo que é considerado vergonhoso ou desonroso. A exclusão e a estigmatização de outsiders são armas poderosas para a demarcação de espaços de poder e privilégios. Regras, desvios e rótulos são sempre construídos em processos políticos, nos quais alguns grupos conseguem impor seus pontos de vista como legítimos. O desvio não é inerente aos atos, ou aos indivíduos que os praticam, ele é definido ao longo de julgamentos que envolvem disputas em torno de objetivos específicos. Ao revisar a literatura médico-científica, percebe-se um fenômeno que envolve grupos socialmente minorizados, denominado epistemicídio. Tendo acesso a uma única via de elaboração do conhecimento, que projeta o mundo de acordo com a percepção de um determinado grupo hegemônico, os demais indivíduos têm limitada a capacidade de compreender e de expressar suas vivências. Quando a realidade dessas minorias não é abordada, esse apagamento se reflete em mais exclusão e vulnerabilidade. Por sua vez, ao discorrer sobre grupos minorizados, quem se expressa a partir de uma ótica de privilégios, carrega em seu discurso premissas que tendem a perpetuar as posições ocupadas. Dessa forma, mais que falar sobre minorias, é preciso legitimar espaços em que elas falem sobre si. O pensamento acadêmico na saúde estruturou-se a partir de uma lógica que pressupõe toda pessoa como sendo binária, heterossexual e cisgênera, ou como desvio de uma suposta e oposta normalidade. Muitos estudos biologicistas tentam explicar gênero e sexualidade através de uma visão hierarquizada, em que alterações cerebrais, hormonais ou genéticas são identificadas a partir da comparação com um modelo de normalidade cisnormativo. Historicamente, a orientação sexual e a identidade de gênero atravessaram de modo análogo, apesar do lapso temporal, um caminho que partiu do desvio moral como pecado, passou pela esfera do crime e se consolidou por décadas enquanto transtorno mental. Mudaram os protagonistas, mas persistiu a regulação da sexualidade enquanto dispositivo social. Em todos esses âmbitos, ocupava o lugar da gestão de corpos, enquanto juiz, sacerdote ou médico, o homem cisgênero. Gênero é uma construção histórica que se expressa em uma distribuição desigual de responsabilidades na produção social da existência. Através de arquétipos convencionados de masculinidade e feminilidade, são elaboradas estruturas subjetivas supostamente estáticas, mas cuja interpretação é obtida em um contexto cultural e no papel social resultante, ser mulher ou ser homem. Ou nenhuma dessas opções. O gênero é designado arbitrariamente a partir de informações sobre os cromossomos, imagens ultrassonográficas ou aspectos fenotípicos ao nascimento, o que pressupõe comportamentos, preferências e uma história de vida pré-determinada. Entretanto, a partir das interações sociais, o conjunto de símbolos incorporados à personalidade, concebidos individualmente por afinidade, formam a identidade de gênero, que em ao menos 2% da população, não corresponde àquela que foi imposta. O atual senso comum, repleto de estigmas e preconceitos, em relação a qualquer vivência que se distancie do binarismo heteronormativo e cisgênero, é sequela de uma construção histórica nascida no cristianismo burguês, que rotulou como desviante e pecador o comportamento que ameaçasse a proteção da propriedade privada, através do núcleo familiar patriarcal. Tendo a Igreja assumido braços do poder político do Estado, o pecado era tratado como uma transgressão à moral e à lei, resultando em punições como perdas de direitos civis e até pena de morte. Desde o século XVI, os países europeus possuíam leis que condenavam qualquer vivência diferente da heterossexnormatividade, como o famoso parágrafo 175 do Código Penal alemão. Ele se referia a um detestável e abominável ato sexual, não natural, e contra a vontade de Deus, numa clara perda de fronteiras das interferências da religião na política, e do Estado na vida privativa. Naquele momento histórico, essa relação de poder e fé se disseminou também entre os países colonizados e catequizados. Em 1897, havia sido fundado o Comitê Científico Humanitário, por Magnus Hirschfeld. Médico, sexólogo e ativista de direitos homossexuais, dedicou-se a organizar diversas ações que reivindicavam a supressão do parágrafo 175 do Código Alemão. O slogan "Justiça através da ciência"
já sinalizava qual seria o desfecho desse polêmico ativismo, na medida em que tensionava a visão da sexualidade desviante, do lugar de punição como crime, em direção ao de cuidado como doença mental. Assumiu, dessa forma, a responsabilidade de categorizar as vivências, através de uma taxonomia positivista, consolidada em diagnósticos e tratamentos médicos. Magnus foi um dos primeiros cientistas a enxergar pessoas não identificadas com o gênero que lhes foi designado ao nascimento, e, a partir dessa compreensão, descriminalizar sua existência. Suas teorias incluíam conceitos de não-binaridade e terceiro sexo, acompanhando ainda as primeiras intervenções médicas de modificação corporal nesse contexto. Não estando ainda bem delimitados os conceitos de orientação sexual e identidade de gênero, essas dimensões do comportamento humano eram tratadas como extensões de si, e igualmente reprimidas, nos âmbitos político e religioso. Durante a Segunda Guerra Mundial, o parágrafo 175 levou centenas de judeus às câmaras de gás, devido às suas supostas vivências de sexualidade desviante. O cientificismo que permeava o olhar cis sobre a variedade de gênero fez com que médicos se empenhassem em elaborar diretrizes para classificar e orientar o seu cuidado. O fenômeno transexual, tratado escrito pelo infectologista. Sim, ele era infectologista, com doutorado em tuberculose, porém interessado nas intervenções hormonais. O americano Harry Benjamin, em 1966, estruturou pela primeira vez critérios para o diagnóstico e tratamento de quem ele ousou definir como verdadeiro transexual. Na década de 80, o DSM-3 e o CID-9 já incorporavam esses critérios modificados como disforia de gênero e transexualismo ao escopo de transtornos mentais. É difícil determinar o tênue limiar de influências, na dialética entre as expectativas sociais de gênero, as demandas das pessoas trans sobre o corpo, e a disponibilidade de tecnologias médicas que, ao longo dos anos, foram se entremeando e construindo os fluxos de atendimento. Na prática, houve a estruturação de serviços públicos, nos quais os cuidados de saúde tinham foco no diagnóstico psiquiátrico enquanto condição para obter acesso. A avaliação do médico psiquiatra, na realidade brasileira, figurada em um homem branco cisgênero, estabelecia uma espécie de catraca que definia o direito a hormônios e cirurgias ou a psicoterapia, de acordo com a sua conclusão diagnóstica. Essa lógica invalida a autoridade epistêmica da pessoa trans, e a coloca em um lugar de violação de direitos humanos essenciais, uma vez que a insubordinação à cisgeneridade leva a autonomia do indivíduo ao campo da dúvida, pelo julgamento de sua capacidade de autodeterminação, situação análoga apenas a diagnósticos psiquiátricos graves incapacitantes. Quem adentrou a esses poucos serviços especializados, muitas vezes esbarrou em uma inadequação aos critérios exigidos por autores cis, para que pessoas trans pudessem obter acesso a opções no manejo de suas demandas. De certa forma, quando esses critérios são difundidos, podem ter uma dimensão catequizante, a ponto de gerar, na população, redirecionamento de diligências ou deturpações na autopercepção e na expressão de seus objetivos. As normativas do Conselho de Medicina ainda ousaram tentar definir as identidades, a partir da sua perspectiva, sobre as vivências dos outros. Veja o resultado. Considera-se travesti a pessoa que nasceu com um sexo, identifica-se e apresenta-se fenotipicamente no outro gênero, mas aceita sua genitália. Uma frase que se refere a um sexo e outro gênero é transfóbica ao partir de uma associação primária entre um sexo e uma identidade específicos, vinculando um dado sobre um indivíduo muitas vezes ainda nem nascido, a quem ele deve se tornar, pela norma. Além disso, centraliza a definição de uma identidade na sua relação com a genitália. Esse conceito ainda considera um nexo viável que pessoas transmasculinas se identifiquem como travestis. Partindo da premissa de que identidade é uma autodeterminação, a quais pessoas trans esse conceito contemplou? Travesti é sempre travesti, nunca vítima. Travesti é sempre travesti. Travesti não é ofensa, insulto ou xingamento. Travesti sou eu. Travesti sou eu. Agora vejamos essa outra definição. Travesti é uma identidade transfeminina de origem latino-americana, historicamente marcada pela marginalização e pela luta por direitos civis, que reconhece seu significado histórico e reivindica a demarcação de um novo espaço moral, social e político.
ao visualizar uma definição sobre ser uma travesti, dita por uma pessoa sobre a sua percepção da própria identidade, demonstra que o maior incômodo com as configurações das identidades de gênero e seus corpos sociais é de quem escreveu as resoluções e considera sua identidade a associação correta e ideal entre corpo e papel social. Para convencer o médico cis sobre sua saúde mental, autonomia e convicção da identidade de gênero, era preciso criar subterfúgios, ou seja, pôr em pauta assuntos floreados de um modo que seriam bem interpretados, renunciando à discussão sobre questões que compõem o ser individualmente diverso, mas que poderiam fugir aos critérios estabelecidos para ser reconhecida como pessoa trans. Esse assujeitamento acaba reduzindo o amplo espectro das transgeneridades às normas psiquiátricas. Além disso, o cuidado se ocupava quase exclusivamente no impacto psicossocial de caracteres físicos, atribuídos socialmente ao gênero, e no desejo de modificá-los. Nesse cenário, negligenciou-se os demais aspectos de uma saúde integral e gerou lacunas abissais de conhecimento e respostas adequadas das demais especialidades médicas sobre questões de saúde em corpos trans. Mas não são todas as culturas e religiões que tratam gênero e sexualidade com tantas violências e negligência. Textos sumérios e acádios, de 4.500 anos atrás, documentam sacerdotes transgêneros, conhecidos como Gala. Na Grécia Antiga, na Frígia e em Roma, haviam sacerdotes conhecidos como Gali, que alguns estudiosos acreditam terem sido mulheres trans. Hijras, no subcontinente indiano, e Catois, na Tailândia, formaram comunidades sociais e espirituais de terceiro gênero transfemininas. Sua presença está documentada em textos milenares, que também mencionam pessoas transmasculinas. A iconografia religiosa dessas culturas inclui representações de figuras andrógenas, como Ardhanarishara. Hoje, pelo menos 500 mil de hijras vivem na Índia, e outro 500 mil em Bangladesh, sendo legalmente reconhecidas como terceiro gênero. Já no Ocidente, somente com o CID-11, que passou a vigorar no Brasil em janeiro de 2022, não se classifica a identidade de gênero trans como uma categoria de doença psiquiátrica, mas sim como uma condição relacionada à saúde sexual. Ou seja, não existe mais critérios elaborados por pessoas cis para definir quem é e quem não é trans. Apesar de alguns países considerarem crime qualquer vivência que se desloque da heteronormatividade cis, com penas que variam entre prisão perpétua, apedrejamento público e pena de morte, é no Brasil que há o maior registro de assassinatos por transfobia no mundo. A expectativa de vida, que é um dos principais indicadores de saúde e desenvolvimento humano de uma população, é de 35 anos entre pessoas trans e travestis, metade da média nacional. As violências sofridas no sistema de saúde, pelo assujeitamento psiquiátrico, distanciaram a população trans do cuidado. Também se distanciaram as demais especialidades médicas, de conhecer, compreender as demandas e buscar soluções dentro do seu escopo de atuação, para oferecer a pessoas trans respostas adequadas e embasadas para questões específicas, que hoje permanecem baseadas em extrapolações de outros contextos. As resoluções do Conselho Federal de Medicina ainda impõem a necessidade de laudos diagnósticos e de longos períodos de espera para validar as autodeterminações, desumanizando pessoas com variabilidade de gênero. Diante da burocratização e da iminente transfobia disfarçada de cuidado, pessoas trans são impelidas a optar pelo autocuidado sem supervisão e a exposição aos riscos relacionados à falta de informação. Além disso, a ideia do sofrimento primário e inerente que pessoas trans teriam com o próprio corpo é mais uma manobra de patologização, que torna a vivência de uma identidade atrelada a intervenções de tecnologias médicas. Disforia é um sofrimento que resulta da violência transfóbica, que atua silenciosa nas nossas relações cotidianas. Portanto, é a sociedade adoecida que perpetua e propaga adoecimento. O termo transexual é um substantivo que personifica e reforça essa ideia de mudança do sexo através de tratamentos e independência da medicina. Consideremos então transgênero uma maneira de adjetivar toda pessoa que perturbe, desnaturalize, rearticule e visibilize associações normativas que nós geralmente presumimos inexistir, entre a especificidade biológica do corpo humano, papéis e status sociais os quais se espera que uma forma particular de corpo ocupe.
A relação subjetivamente vivida entre o senso de si e expectativas sociais de performance de papéis de gênero são construídas por mecanismos culturais que trabalham para sustentar ou impedir configurações específicas de ser. Ao estudar a transgeneridade, tenhamos foco não apenas em entender o conteúdo e os mecanismos de tais associações e presunções sobre sexo e gênero, biologia e cultura, mas, caso nossa identidade seja cis, também podemos questionar: quem nós somos? Nós que fazemos tais presunções e forjamos tais associações. E quem eles são, aqueles que, ao que parece para nós, rompem essas ditas presunções e associações. Afinal, por que deveria importar, ética e moralmente, que pessoas experienciem e expressem seu gênero de modos fundamentalmente diferentes? O que nós que demonstramos um interesse nessas compreensões vamos fazer politicamente, em relação às injustiças e violências, que com frequência marcam a percepção de não conformidade de gênero, seja em nós mesmos, ou em outros? Lutar para que se desfaçam todas as sequelas e cicatrizes de anos de patologização das vivências e variabilidades de gênero, enxergar onde estão os resquícios dessas violações no nosso discurso, nas nossas expectativas e mesmo nas regras que balizam nossas condutas na área de saúde. Perceber que todos fizemos e fazemos adaptações e intervenções para nos enquadrar nas estreitas possibilidades que nos foram dadas sobre quem podemos ser, e mais ainda, sobre o que nos reconhecerão ser.